a cantar. Aí as coisas fluíram. Assim, eu até dou graças a Deus que as coisas demoraram para acontecer para mim, porque entre grupos e corais, eu cantei 7 anos até lançar meu disco solo. Isso E foi... até isso foi, então, de 94, 95 até 2002, cantando em grupos, em corais. Eu cantei no Coral Jovem do IASP, no Coral Universitário do NASP, cantei no Grupo Tom de Vida, no Grupo Novo Tom. Tive uma breve passagem também, assim, eu sempre fui muito fã do Raiz Coral, mas eu tive uns 6 meses de intervalo em que eu já estava morando em São Paulo e meu CD solo não tinha saído. E aí, nesses 6 meses, basicamente, eu fui membro do Raiz Coral, ia em todos os ensaios, em todas as apresentações. E aí, com 2002, em junho de 2002, saiu meu CD solo, e aí eu comecei a viajar sozinho. Mas até isso, tipo, a minha carreira acontecer de fato demorou, porque assim, já tinha a música Getsemane, só que a gente estava até, né, semana de Páscoa, a gente estava relembrando, né, de como foi o primeiro vídeo que fizeram das cenas da morte de Cristo com a música Getsemane, nem tinha saído ainda o filme Paixão de Cristo. Uau. O primeiro vídeo foi feito com o filme chamado Jesus, que quem fez foi Samuel Mizrahi, que também é um cantor que na época trabalhava na Rede Super, né, em Belo Horizonte, né, que é do Diante do Trono, né, o pastor Márcio Valadão. E aí começaram a tocar esse vídeo e eu nem sabia, porque na época a internet era uma coisa que não se usava como hoje. Eu, em 2003, sei lá, 2004, acho que meu primeiro celular eu tive em 2003, mas meu primeiro laptop, sei lá, em 2005. E assim, a internet discada ainda, nem existia YouTube. O YouTube surgiu em 2005, chegou no Brasil em 2006. Então, assim, ficou eles tinham um portal chamado... né, quem é dessa época ainda lembra que existiam os portais. O Super Gospel, o Arca Online. Eram os portais gospel. Para você receber notícias gospel, você entrava lá, você consumia as coisas lá. Não tinha TV por internet. Não tinha, só tinha TV mesmo para quem assistia. E aí, eu lembro que eu ouvi o boato de que tinham feito um clipe meu na Rede Sub que estava tocando lá. E aí eu entrei na Arca Online, que era o portal do Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha, e eu nem acreditei, né? E foi o que me impulsionou, foi o que me levou a tocar em rádio. Uau. Foi por causa disso que eu estou sentado aqui com você, podendo bater esse papo com você, muito provável. Assim, Deus poderia ter feito de outra maneira. Sim. Mas foi dessa maneira que ele fez, de que ele escolheu fazer. Então eu tô aqui realmente, porque a música Getsemane, e teve um delay, porque o disco saiu em 2002, o disco ficou conhecido no meio cristão, sem ser o da minha denominação, eu pertenço à Igreja Adventista. Então na Igreja Adventista já era conhecido, por causa da Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, que a minha gravadora era a gravadora Novo Tempo. Mas para além das fronteiras da minha denominação, a música ficou conhecida através desse vídeo que o Samuel Mizrahi fez para a Rede Super, e quer dizer, hoje eu posso confirmar, porque até o pastor Márcio Valadão, quando estive com ele, falou que teve uma época que toda hora cheia eles tocavam clipe. Uau! Toda hora cheia. 24 vezes por dia. Meu Deus! Foi uma divulgação e eram as pessoas pedindo mesmo. E aí, por causa disso, começou a tocar na rádio em Belo Horizonte, na 107, na nossa rádio. E aí entrou nas redes dessas rádios todas e eu acabei, né, tendo uma expressividade, um trabalho mais bem reconhecido. Só que eu fui colher também essa semente que foi plantada só em 2007, quando eu lancei o segundo disco. Uau! Que aí eu troquei um pouco a minha equipe, né? Contratei um escritório, o Thiago Grulha, que é o meu brother, que fazia, e até hoje faz a agenda do Baruch, que também é cantor, ele começou a fazer a minha agenda, e aí eu consegui me inserir do ponto de vista de... Até então, as minhas agendas eram 90% na Igreja Adventista. Uau. E a partir de 2007, com o lançamento do segundo disco, né, que aí tem a música Ele Vive, que também tem tudo a ver com Páscoa, tem tudo a ver. Né, e eu fiz mesmo como continuação. E aí eu comecei a colher um pouco os frutos dessa semente que foi plantada lá atrás. Ou seja, se você contar, desde quando eu comecei a cantar, em 94, 95, até eu poder viver da música, em 2007, são 13 anos. 13 né? anos. São 13 Muita anos. resiliência e fé. E certeza do chamado. Uau, eu não vou dizer que teve momentos que eu desisti, teve um momento que eu decidi que eu ia parar, porque eu tenho outra formação, sou formado em letras, eu amo ser cantor, eu amo o trabalho que eu faço, mas o meu sonho era ser professor, né? E chegou o momento, depois de uns 2 anos mais ou menos do disco lançado, que não estava conseguindo viver disso, estava morando na casa dos meus pais, não tinha condições de ter um carro, de nada, né? Nada do ponto de vista... Né? Eu não estava conseguindo construir minha vida... Materialmente falando. Sim, e por incrível que pareça, como professor, por causa das outras línguas que eu falo, por causa da minha formação... Que não são poucas, né, Léo?
Não, é fluente, assim, principalmente o alemão, que é o distintivo, né? Porque, né, como eu morei na Alemanha há 10 anos, então eu poderia, eu até já tinha tido algumas propostas de escolas internacionais. Tem aqui em São Paulo a Porto Seguro, tem a Humboldt, enfim. E se eu tivesse entrado como professor numa dessas escolas, eu teria uma vida bem mais estável, pelo menos. Pelo menos estável, né? Estabilidade é uma coisa que para nós músicos não é muito fácil. E eu adquiri estabilidade a partir de mais ou menos de 2007. E é muito legal o que você está falando, né? Porque a gente vive uma temporada de muito imediatismo, né? Ah, sim. Então, muitas vezes o chamado, ele fica escondido atrás da estabilidade. Então, a gente tenta pegar esse primeiro pano que é a estabilidade e como pano de fundo tentar encaixar o chamado naquilo ali, né, Léo? Você tá falando, e isso foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando eu decidi parar, eu realmente senti Deus falando comigo, né, de que não era para eu parar, que ele ia cuidar de mim, que eu não, assim, apesar de não estar aparentemente dando certo, aos olhos humanos não estava dando certo, que era para eu persistir, que de alguma forma, e eu confiei nisso, mas assim, né, é necessário também falar que, quer queira ou não, é uma situação de privilégios. Eu tive a opção de continuar por 5 anos com a carreira solo que não me sustentava. Por quê? Porque eu podia continuar morando na casa dos meus pais, porque eu não era casado, não tinha filhos. Né? Muitas pessoas não têm essa mesma... É uma junção de situação, mas também de privilégios dos quais você estava no time certo para fazer isso. Eu né, creio que Deus conduziu as coisas de uma maneira que fosse... E eu acho até que foi bom, porque foi me preparando, entendeu? Não foi de uma vez assim. Eu acho que seria muito mais difícil para mim lidar com esse né, o famoso sucesso da noite para o dia. Vi isso acontecer com outros colegas, né, que trabalham também com música cristã, música evangélica, que tiveram uma ascensão muito mais acentuada. Né? O meu apogeu, inclusive, foi só depois do DVD. Né? Eu lancei meu primeiro... Assim, o ponto alto da minha carreira, né, foi o 2015, 2016. Né? Foram os 2 anos, assim... Quase 20 anos, mais de 20 anos depois. Mais de 20 anos depois, sim. Uau.